19h05. Professora, se estiver tudo bem para a senhora, a gente pode iniciar. Então, vamos embora. Para a Vamos gente lá? ser pontual igual Laura. Gente, então, por favor, sejam mais uma vez bem-vindos ao UFSB. Uma boa noite a todos. A gente está no terceiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Essa é a última atividade, o terceiro dia. A gente já teve com 3 dias maravilhosos, com pessoas maravilhosas em discussões com a gente sobre acessibilidade, sobre inclusão. Hoje, a gente tem como convidada a professora doutora Márcia Denise Pletch, acho que eu falei correto, com a palestra Acessibilidades e suas diferentes dimensões na educação especial. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, rosto redondo, os olhos castanhos escuros, estou neste momento usando um óculos de armação de grau na cor marrom claro. O meu sinal em Libras é este, a configuração de D, dando um toque na têmpora e descendo no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva na UFSB, no campus de Porto Seguro. Mas a gente está aqui também com a presença dos professores de Libras e Educação Inclusiva do campus do CSC e do campus do CJA também. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês e lembrar que esse seminário ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPI, aqui da UFSB. Eu quero agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão com a gente aqui hoje para tornar essa atividade acessível à comunidade surda, tá bom? Então, a gente está aqui hoje com Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação do Tocantins, da Cíntia Kelly Inês Freitas, da Uniaselv, da Jaqueline França da Silva, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, de Kerson Kleber Espínola Pereira, aqui da UFSB, da Leni Aparecida Rabeiro da Silva Mendes, da Unimontes, do Mailson Matos Marques, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, da Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação aqui de Brumado, na Bahia, e da Tayana Ferreira dos Santos, da UNEP. Pessoal, obrigada. E a gente quer avisar que o evento está sendo gravado. A gente vai deixar a cópia do vídeo disponível no nosso repositório, que é o canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta quando a gente colocar algum conteúdo novo e também, por favor, que deixem um like de vocês. Durante nosso evento, a gente pede também que, por gentileza, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem os áudios e as câmeras desligados para facilitar a visualização dos tradutores e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet. Se a gente ficar com muitas abas abertas, muitas janelas abertas, dificultam eles em conseguirem encontrar os intérpretes de Libras na sala, tá bom? A gente está também com monitores aqui na sala que vão deixar até o final do encontro, vai disponibilizar para vocês um link também da frequência, tá bom? E para a gente dar início, então, a essa terceira noite do seminário, eu vou convidar para abordar o tema de hoje, então, a acessibilidade e suas diferentes dimensões na educação especial, a professora doutora Márcia Denise Pletch. A professora é doutora na Alemanha, e é pós-doutora, né, pela Universidade da Alemanha, ela é também pós-doutora pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é doutora em educação, mestra em educação, especialista em altas habilidades, ela é graduada em educação especial com habilitação em deficiência intelectual, ela teve experiências internacionais como professora visitante no Instituto na Alemanha, com bolsas da CAPES e do Programa de Internacionalização da própria Universidade Alemã. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela integra o programa de pós-graduação em educação. Ela coordena o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional. No campo da cooperação internacional, ela coordenou o consórcio Educação e Diversidade do programa da CAPES, FIPSE, de 2010 a 2014, e ela desenvolve projetos em parceria com universidades da Alemanha, da Espanha e dos Estados Unidos.
Ela integra também uma equipe global de pesquisa em educação inclusiva. A professora Denise também é consultora de mais de 20 revistas e agências de fomento, como CNPq, CAPES, entre outros. Ela é fundadora e atual coordenadora do Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada e Sul Fluminense, além de ter fundado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenou até 2023. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é reconhecida como cientista do nosso estado pela FAPERJ e foi jovem cientista do nosso estado por 2 edições. A professora Márcia já comentou que ela estava com o lápis dela meio desatualizado, tinha mais coisa aí que ela escondeu e saiu colocando ultimamente. Então, se tiver mais alguma coisa para acrescentar ou atualizar, fica à vontade. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao UFSB. É um prazer tê-la conosco e fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Quero começar te agradecendo imensamente pelo convite. Estou super aliviada depois de te ouvir, porque eu sempre me preocupo com os intérpretes. Agora que eu te ouvi, não vou mais me preocupar, porque você fala na velocidade 2 como eu. Bem, eu sou professora Márcia Plete, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faltou um R, porque nós temos aqui também a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu sou da Federal Rural do Rio de Janeiro, lotada no campus de Nova Iguaçu. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos claros, lisos, um pouco acima dos ombros, uso óculos com armação rosa, transparente, tenho um sinal em libras, que é um movimento de pinça, fazendo o movimento de um lenço no pescoço, porque eu costumo usar um lenço, que inclusive agora estou usando um lenço em tons de verde e azul, visto uma blusa azul e falo aqui no enquadramento do escritório da minha casa, dá para ver então no enquadramento livros nas laterais e no fundo estantes repletas de livros, desculpas. Fiquei olhando se tinha uma porta, porque sempre sento de uma maneira que aparece a porta, e agora eu pensei, meu Deus, a porta não aparece. Quero agradecer o convite, para mim é uma alegria, primeira vez que eu estou na universidade de vocês, eu já estive nessa cidade em outro momento, mas foi numa universidade estadual, Santa Cruz, eu acho que era o nome da universidade, isso, Universidade Estadual Santa Cruz, foi ano passado. Fui num dia e voltei no outro, fui ministrar uma palestra numa noite, na abertura de um evento, então não pude nem aproveitar as belezas e o sol e os peixes, enfim. Bem, falar de acessibilidade, eu não sei, eu passei, você vai passar o PowerPoint para mim? Eu falar das diferentes dimensões de acessibilidade, eu tinha 2 opções para falar para vocês. Eu quero focar hoje um pouco, aproveitar que a gente teve aí a semana da pessoa com deficiência, e eu fui em vários municípios, e a gente acabou sempre entrando no debate sobre acessibilidade curricular, então eu quero fazer uma abordagem geral, alguns aspectos conceituais, e depois eu vou entrar em alguns aspectos mais específicos que dizem respeito à acessibilidade curricular. Eu tenho atuado, a professora falou do meu currículo, mas eu acho que é importante mencionar que eu atuei na educação básica durante 10 anos, então isso me deu uma experiência muito boa, atuei em diferentes espaços da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, atuei na alfabetização, atuei em sala de recursos, atuei no ensino itinerante, atuei na pedagogia hospitalar, enfim, atuei em muitas frentes da educação especial. Atuei em espaços segregados, escola especial, classe especial, mas também atuei na perspectiva inclusiva, principalmente em suporte educacional para a inclusão. Então, isso me deu uma bagagem muito grande, e as minhas pesquisas
elas têm focado vários temas, mas, de maneira geral, eu sempre volto para as práticas educativas, para os processos de ensino-aprendizagem, as estratégias que beneficiam a apropriação conceitual. Eu trabalho com a teoria histórico-cultural e discuto principalmente como o público com deficiência intelectual, e agora, nos últimos 7 anos, quase 7 anos, também as crianças com síndrome congênita do Zika vírus, com necessidades complexas de comunicação, elas se apropriam dos conceitos. Então, eu trabalho com linguagem, com estratégias educativas, e tomando isso como base, e essa trajetória que tem quase 30 anos, né? Eu tenho 27 anos de atuação no magistério, eu consigo pensar muitas possibilidades no que diz respeito ao campo curricular. Então, eu preparei a minha fala, e eu vou pedir para passar, por gentileza. Pode passar, por favor. Preparei minha fala em 3 direções. Eu não vou aqui abordar os aspectos legais, eu só vou mencionar 3 documentos com os quais eu vou operar durante a minha fala. Quero trazer alguns aspectos conceituais que eu acabei até de apresentar numa live, agora eu não me lembro se foi até na Unifespa da Lucélia ou se foi no Sul, mas apresentei algumas questões importantes que têm mudado na área e que a gente precisa enfrentar, como a própria avaliação da deficiência, o próprio entendimento do que é educação especial numa perspectiva inclusiva, como nós temos trabalhado com ela e com os níveis de suporte. Certamente a professora Eniceia fez uma palestra, não sei se foi essa temática, mas ela tem uma abordagem interessantíssima nessa área sobre ensino colaborativo, sobre o sistema multicamadas e outras perspectivas muito atuais da literatura científica, e ela tem trabalhado com isso, e não sei se ela trouxe para vocês, mas eu vou dar uma pincelada, retomar rapidamente alguns desses aspectos. E depois, obviamente, o que é acessibilidade, quais são as diferentes dimensões que a envolve, e trazer, para finalizar, o debate sobre acessibilidade curricular. Pode, por gentileza, passar. Eu trabalho com esses 3 documentos, né? Eu trabalho com a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que é um documento importantíssimo para nós, a Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que virou emenda constitucional no Brasil, e eu sempre digo isso em todas as minhas falas, isso precisa ser reconhecido, porque o Brasil é o único país que incorporou na sua Constituição a Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é visto na literatura, principalmente internacionais, o primeiro documento no campo dos direitos humanos do nosso século. Então, isso é bastante importante. E a própria Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que mesmo nunca tendo sido regulamentada, ela é um documento que se instituiu, não só na educação básica, mas também na educação superior. Ela já está em consonância com a Declaração da ONU, e, para mim, ela traz alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, é que ela coloca o debate dos direitos das pessoas com deficiência no campo dos direitos humanos. Então, a gente sai daquela perspectiva assistencialista, que historicamente regiu os processos educacionais dessa população, para um debate no campo dos direitos humanos. A outra questão é que ela reconhece a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, que é muito importante, porque com a adoção da Lei de Reserva de Vagas nas universidades federais, o público da educação especial também está ingressando nas universidades, mesmo ainda sendo um número muito pequeno perto
do que temos na educação básica, né? Na educação básica, nós temos 2 milhões, 7 de matrículas, desses 92% estão nas classes comuns do ensino regular, e na educação superior, segundo o último censo, do cômputo geral, menos de 1% é formado por matrículas do público da educação especial. Então, a gente ainda tem uma inequidade muito grande. Essa inequidade, claro, ela está presente também na educação básica, no ensino médio, nós temos problemas seríssimos de conclusão do ensino médio dessa população, mas isso também tem sido um problema para as pessoas sem deficiência, né? A gente hoje tem tido vários programas para estimular, né? Isso piorou muito depois da pandemia, mas nossas estatísticas no ensino médio, de maneira geral, não são boas. E quando se trata da pessoa com deficiência, a diferença entre elas e as que não têm deficiência é muito significativa. Então, esses elementos que eu destaco da política são muito importantes. E mesmo não tendo sido regulamentado, esse documento é amplamente utilizado pelas redes de ensino e também pelas próprias universidades. Então, esses são 3 documentos basilares aí que fundamentam em termos legais a minha discussão. Eu poderia trazer vários outros documentos. O Brasil é bastante avançado em termos de legislação, mais avançados do que Estados Unidos, União Europeia, né? A gente tem uma legislação primorosa. Nós avançamos em termos estatísticos, nós temos dados muito melhores do que países ricos, como Alemanha, Suécia, Suíça e outros, em termos de quantitativos de pessoas, proporcionalmente falando, matriculados na escola comum da rede regular de ensino. Nossa luta agora, nosso calcanhar de Aquiles, e que não é somente no que diz respeito à população com deficiência, mas é um problema geral da educação pública brasileira, está em garantir melhores condições de aprendizagem, entre outras, né? A gente nunca pode isolar o debate dos problemas gerais históricos da educação pública brasileira, como infraestrutura, salário dos professores, condições de trabalho, falta de material didático, né? Se a gente pegar as estatísticas, hoje mesmo eu vi uma estatística que saiu no jornal, 1/3 dos municípios brasileiros sequer pagam o piso salarial aos professores. Desses 3 ficam, as 3 capitais das 4 aqui do Sudeste não pagam, o que eu achei bem vergonhoso, considerando que o Sudeste, né, é a região mais rica do nosso país. Em termos de acessibilidade, eu acho que o intérprete caiu, ou só para mim? Podem me avisar, por favor? Não, professora, pode continuar. Ouve Ah, sob tá. atenção. É porque eu não te vi, desculpa. Em termos de acessibilidade, se a gente pegar só acessibilidade física, arquitetônica, menos de 20% das nossas escolas têm acessibilidade adequada. Aí, se a gente pegar os dados em termos de bibliotecas, quadras, até mesmo de água encanada e internet, a inequidade é muito grande, né? E se vai para o norte do país, isso se amplia bastante. Então, só para a gente aqui ter uma ideia de que muitos problemas enfrentados para garantir uma inclusão mais efetiva são em decorrência de problemas gerais da educação pública brasileira e que a gente enfrenta historicamente no nosso sistema. Pode passar, por gentileza. Eu não vou aqui focar, eu organizei aqui uma linha do tempo de documentos internacionais. A única coisa que eu quero dizer é que a gente tem documentos internacionais que são orientadores e tem os norteadores. Orientadores são aqueles que não têm peso legal
não viraram decreto, não viraram lei aqui no Brasil. Então, deixei 2 em vermelho, que é a Declaração de Guatemala e a Declaração da ONU, que viraram legislação no nosso país. Só para a gente, às vezes as pessoas dizem, a segunda Declaração de Salamanca, e tomam isso como se isso tivesse uma aplicação direta no nosso país, e não tem. A Declaração de Salamanca, assim como outras, ela nos traz um conjunto de princípios que são utilizados para discutir nossa educação, mas que não viraram legislação. Bem, o PowerPoint sumiu da minha tela aqui, vou abrir aqui no outro rapidinho para ver se não tem problema, a gente continua, né? Bem, e aí? Eu irei compartilhar, professora, só um minutinho. Eu vou Tá precisar que a ótimo. Dani pare de compartilhar ali também, tá? Isso. Só um minutinho. E em termos nacionais, eu também fiz uma linha do tempo. Nós tivemos nos últimos anos 5 políticas, felizmente a de 2020 foi revogada, que era uma política que retomava abertamente a ideia da segregação, a defesa da segregação dessa. No outro PowerPoint, por favor. Então, eu destaco essas 4, eu até tirei a outra da minha linha de tempo aqui, porque é importante a gente perceber que o Brasil, historicamente, vem mudando suas políticas nessa área, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos. Estados Unidos têm a mesma política desde a década de 70. Então, assim, eles têm uma estrutura de suportes em nível federal organizados desde a década de 70, muito diferente da gente. A gente vem mudando, e agora, provavelmente, ainda esse ano, ou mais tardar no início do ano que vem, deve finalmente sair a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva como um decreto, com algumas modificações. Eu não tive acesso ao documento que está em análise no governo, mas o que eu soube é que ele não vai mudar tanto assim. Eu até acho que ele deveria mudar, porque ele é de 2008, a gente já tem muita pesquisa mostrando o que deu certo, o que não deu certo, e a gente, no meio de 2008 até 2025, passou por uma epidemia, né, do Zika vírus, e uma pandemia que afetou profundamente as nossas escolas e as nossas realidades sociais, principalmente Sudeste, Norte e Nordeste, menos no Sul e no Centro-Oeste, com a questão da epidemia. Pode passar, por gentileza. E aí, em termos de acessibilidade, eu quero só apresentar rapidamente quais são os documentos que me orientam. Já citei a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar, por gentileza. E o que ela diz? Ela fala das barreiras, e ela traz aí um conceito para acessibilidade, que eu já vou explicar para vocês. A gente tem também alguns outros documentos já que falam da acessibilidade física, principalmente, como o decreto 5.296, nós temos as normas técnicas da ABNT, temos aí também a Convenção da ONU, que fala sobre acessibilidade, e aí, tomando esses documentos, a gente organiza um conjunto de dimensões da acessibilidade que eu apresento no outro PowerPoint, que é a arquitetônica, que é geralmente a mais conhecida, pode passar, por gentileza, que é a acessibilidade física, pode passar, por favor. A comunicacional, e aí na comunicacional a gente tem um conjunto enorme de possibilidades, nós temos a língua brasileira de sinais, mas nós temos também na acessibilidade comunicacional o próprio Braille, a própria comunicação alternativa aumentativa e outros recursos que são importantes, e aqui eu não estou fazendo o debate da Libras como uma língua,
Eu estou falando que ela integra o conjunto de possibilidades para garantir acessibilidade comunicacional para a população surda. Nós temos acessibilidade metodológica, acessibilidade pedagógica, que aqui eu não coloquei, e não aparece no documento acessibilidade curricular, mas eu entendo que tanto acessibilidade pedagógica quanto metodológica integram o currículo, e mais adiante eu vou poder falar sobre isso. A programática, a instrumental, a atitudinal, e aí eu peço para apertar um botãozinho, e mais recentemente a gente tem o conceito de acessibilidade digital. Isso tem mais ou menos uns 2 anos, o governo, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou um documento sobre acessibilidade digital, principalmente para pensar os ambientes virtuais de aprendizagem, os sites públicos, né, que hoje nós temos aí um avanço do WCAG, que na nossa avaliação, nós já temos até uma dissertação de uma aluna que fez aqui, ele não dá conta da acessibilidade digital, principalmente em ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle e outros. Geralmente, ele dá estatísticas que podem chegar a mais ou menos 90%, depende. O máximo que eu vi até hoje é 94%, mas nunca 100%. Então, nós temos defendido que a validação da acessibilidade nesses ambientes, principalmente das informações e dos conteúdos, passa também pelo usuário. Então, um dos passos para garantir a acessibilidade digital passa pelo qualitativo, e não só pela estatística. Certamente isso o WCAG vai melhorar com o avanço da inteligência artificial, mas é insuficiente hoje que nós temos no Brasil para dar conta desses contextos, desses ambientes virtuais de aprendizagem, e que é urgente, e como vocês viram essa semana, foi noticiado que a EAD, as matrículas em EAD superaram as matrículas do presencial. Então, a gente tem aí grandes desafios. E como é que a gente compreende a acessibilidade? Nós temos discutido aqui no nosso grupo de pesquisa a acessibilidade no campo dos direitos humanos. Nós entendemos que garantir acessibilidade é garantir um direito do público da educação especial. É claro que nós temos avançado mais lentamente do que precisaríamos e do que deveríamos, mas a gente conseguiu avançar, eu diria que assim, anos-luz nos últimos 5 anos. Eu tenho me dedicado intensamente, tenho trabalhado incansavelmente nessa área para que a gente possa melhorar. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todo o material didático que nós produzimos aqui, cadernos pedagógicos, guias de educação EAD, todo o material didático, ele já é diagramado 100% acessível, mas isso foi um custo muito alto até a gente aprender a fazer. Temos uma pessoa hoje especializada na nossa equipe. Quando não é possível diagramar, a gente insere o texto alternativo. Geralmente, o texto alternativo entra só para as logos e para as capas hoje em dia. Então, para mim, isso é uma grande conquista quando a gente fala em garantir a acessibilidade, por exemplo, comunicacional. Bem, e se você garantir acessibilidade comunicacional no material didático, você também está fomentando a acessibilidade curricular. Pode passar, por gentileza. E aí temos um conjunto de conceitos que precisam ficar claros. Educação inclusiva é uma política no campo dos direitos humanos. As pessoas com deficiência são sujeitos de direitos. Educação especial é uma área de produção de conhecimento, um campo de produção do conhecimento. E é também uma modalidade transversal que, segundo a literatura, cada vez mais tem se estruturado, se organizado como um sistema de suporte colaborativo
para garantir a participação do público da educação especial nas relações de ensino, nos processos formativos, nos diferentes níveis e etapas da educação. Não é mais aquela educação especial que se estrutura de forma segregada, paralela. Não, ela agora se estrutura colaborativamente ao ensino geral, seja na educação básica, seja na educação superior. Isso é um debate importante, e isso está claro na literatura científica brasileira e também latino-americana. Em 2020, se não me engano, eu fiz um estudo de vários artigos latino-americanos sobre isso, e publicamos até um artigo que se chama O que há de especial na educação especial brasileira, um artigo que é uma pergunta, e lá nós, então, temos esse debate, como isso é visto na América Latina. E eu posso dizer para vocês que na Europa não é diferente. Pode passar, por gentileza. Aqui eu não vou me prender, eu só quero trazer alguns elementos. A mudança da CID para a CIF é muito importante. Ela já está presente na LBI, em que pese o Brasil não ter regulamentado ainda o seu modelo de avaliação. Isso ficou parado desde 2017 até 2023. Está andando, o relatório ficou pronto. Tenho críticas, mas melhorou. Eu tenho críticas porque a educação, novamente, não participou. E, pelo que eu sei, não foi porque ela não foi convidada. Ela não se fez presente, em que pese ter sido convidada. Nós avançamos no debate da intersetorialidade, pensando essa intersetorialidade articulada à educação, não apenas saúde e assistência social. Nós temos, inclusive, defendido que a educação ela assume um papel central nessa intersetorialidade, porque o sujeito fica muito mais tempo na escola do que em outros espaços, e o debate da interseccionalidade, que vem crescendo, mas ainda é muito insuficiente, perto do que precisamos avançar na pesquisa entre deficiência, raça, gênero e condição social. Eu costumo trazer dados de um relatório internacional que saiu sobre a América Latina, sobre estatística, sobre deficiência, e que mostra a questão de gênero, a questão do gênero feminino, como isso afeta não só a mulher ser uma mulher com deficiência, mas também as cuidadoras, mães principalmente, que são cuidadoras dessas pessoas com deficiência, a questão de raça e, obviamente, a condição social. No Brasil, a maioria da população com deficiência é pobre ou extremamente pobre, e nós sabemos disso porque, de maneira geral, nós trabalhamos na educação pública, quando nós nos formamos na escola pública, que estão a maioria dessa população. Então, esses elementos precisam ser levados em consideração. Nós ainda temos o péssimo hábito de fragmentar o debate, ou quando discutimos a interseccionalidade, nós não inserimos a deficiência. E eu costumo dizer que a mulher é mulher com deficiência, o homem com deficiência, seja ele preto, pardo, indígena, enfim, LGBTQIA+, agora tem que pensar que as letras cresceram, né? Então, isso faz... a deficiência é constitutiva do humano, e os outros marcadores também, então eles precisam ser analisados de maneira integrada. Temos alguns estudos aqui sobre isso, mas precisamos avançar mais. Ultimamente tem saído algumas teses, dissertações, alguns artigos, mas eu entendo que essa produção ela ainda não dialoga com a questão das desigualdades sociais, com esse marcador, principalmente estudos que focam o gênero, né? E a gente precisa tomar também a desigualdade social para entender esse processo. Pode passar, por gentileza. Eu não vou entrar aqui nesse debate do DUA, da tecnologia assistiva, só quero dizer que o conceito de tecnologia assistiva com o qual nós operamos, ele é um conceito ampliado, não foca apenas no recurso, foca no processo
e na metodologia também. Por isso que eu o trouxe, porque pensar currículo é pensar também processo. Pode passar, por gentileza. E aí, pode passar, por favor, porque eu estou vendo que já são 19h40. O último aspecto que eu quero trazer aqui, que acho central e que me preocupa um pouco, é a ideia dos suportes pedagógicos, sejam eles temporários, permanentes, sejam eles humanos ou tecnológicos, que nós nunca enfrentamos de maneira efetiva em nosso país. E a realidade se impõe. Né? Hoje a gente tem, e com certeza a Bahia não é diferente, eu já estive em vários lugares na Bahia, nós temos profissionais de apoio, temos mediadores, estagiários. Olha, em cada lugar tem um nome. Temos sala de recursos, ensino itinerante, enfim. Os municípios já têm um leque grande de suportes. E o AEE, na política, ele ainda é muito centrado numa perspectiva, como a própria Eniceia fala, tamanho único. E nós precisamos reconhecer que o atendimento educacional especializado nas salas de recursos ele é muito insuficiente hoje. Nós avançamos, mas temos apenas 32% da população matriculada, público da educação especial matriculada na educação básica, que tem acesso ao serviço do AEE em sala de recursos. Então, temos defendido uma ideia de pensar um alargamento desse conceito do AEE para além da sala de recursos. Eu vou ilustrar. As crianças, por exemplo, com as quais eu trabalho, com deficiência múltipla severa, aqui na Baixada, que é um dos lugares mais afetados aqui do Rio de Janeiro, elas estão nas escolas comuns, elas estão incluídas. E o suporte 2 vezes por semana ou 3 em sala de recursos não dá conta das demandas delas. Elas precisam de um outro tipo de suporte permanente em sala de aula, até para questões da vida diária, alimentação e até mesmo para participar das relações de ensino, porque elas têm necessidades complexas de comunicação, elas têm deficiência física, muitas delas têm deficiência visual, baixa visão e também, eu falei já deficiência intelectual? Acho que não. Também deficiência intelectual. Então, veja, elas precisam de uma mediação intensiva. E o suporte 2 ou 3 vezes por semana no contraturno é muito insuficiente. Então, a gente tem feito essa crítica. E um último aspecto, eu não vou entrar na ética do cuidado, porque não daria tempo, tá, gente? Um último aspecto com o qual eu tenho me preocupado muito é que, geralmente, na educação superior, se reproduz práticas utilizadas na educação básica. E são níveis diferentes. Querem, inclusive, tirar o aluno da sala de aula. Ai, meu Deus, vai acabar a minha bateria. Desculpa, gente, tenho que ligar rapidinho aqui. Pronto, quase que eu caio. Cai o link. As pessoas acabam reproduzindo as mesmas práticas, até mesmo tirar o aluno de sala de aula. E nós temos aqui feito um trabalho contrário a isso, porque nós entendemos que a educação superior ela diploma pessoas, profissionais que vão atuar, né, na escola, no mercado de trabalho, privado, enfim. Então, nós temos que pensar outras estratégias de suporte na educação superior e não reproduzir aquelas que são ofertadas na educação básica. Mas isso seria uma nova palestra, eu só queria pontuar isso aqui para vocês, que nós trabalhamos com a ideia de suportes diferenciadas, não usamos os mesmos suportes da educação básica na educação superior aqui na nossa universidade. Pode passar, por gentileza, e aí a gente já entra. Eu não sei se tem uma pessoa com deficiência visual aqui, mas eu vou fazer uma breve descrição para fins de acessibilidade. Eu trago, e a universidade? Como continua realizando suas atividades de ensino? Aqui eu poderia dizer, e a escola? Como continua realizando suas atividades de ensino? Essa imagem, eu focaria, é uma imagem com um professor escrevendo no quadro, ele diz, então, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe, só que temos na turma um aluno surdo, um aluno cego, e ele está virado
para o quadro. Isso acontece muito na universidade, acontece também no ensino médio, acontece menos no ensino fundamental e na educação infantil, que tem um único professor, a dinâmica e o manejo de sala de aula são diferentes, mas no ensino médio e na universidade ainda acontece muito, né? Por isso que eu trouxe essa imagem, para a gente refletir sobre como a gente precisa avançar nas relações de ensino estabelecidas em sala de aula para garantir acessibilidade e participação. Por isso que eu tenho defendido o conceito de educação inclusiva. Acesso, que a gente está avançado, participação, aprendizagem e desenvolvimento. Porque garantir a participação das pessoas com deficiência nas relações de ensino estabelecidas em sala de aula tem sido um grande desafio. Muitas pessoas têm defendido, por exemplo, o suporte 1 a 1, e de maneira geral, o suporte 1 a 1 fica aquela criança segregada do que está acontecendo naquela relação de ensino proposta em sala de aula. A professora Eniceia deve ter falado sobre isso. Ela traz uma literatura internacional que ela nos mostra que cerca de 80% da população público da educação especial não precisa de suporte permanente, precisa rever as suas estratégias e o manejo de sala de aula. Somente 20% que precisa de suporte permanente o tempo todo, né? Talvez essa estatística varie um pouco, porque ela traz dados internacionais, mas mesmo assim, vejam, hoje tem redes de ensino com 3.000 alunos, desses 2.500 têm um profissional de apoio, né? A gente precisa, e esse profissional de apoio não está regulamentado, não se tem clareza das atribuições, quem paga, quem contrata e que formação deve ter, né? E para além disso, agora a gente ainda tem o atendente terapêutico também entrando na escola. Então, às vezes, a criança tem sala de recurso, profissional de apoio, atendente terapêutico e professor. Isso tudo numa sala de aula, né? Tirando a sala de recurso que é no contraturno. Pode passar, por favor. Bem, aqui eu só trouxe o conceito porque eu ia trazer a charge que eu trouxe anteriormente, mas eu acho que eu pulei o PowerPoint. Eu só queria trazer que a explicação do que é o núcleo de acessibilidade e inclusão aqui com o nosso caso. E eu cito a própria política, que já fala que os núcleos deverão atuar na implementação da acessibilidade às pessoas em todos os espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na instituição, e que esses setores precisam trabalhar de maneira articulada com os diferentes órgãos, departamentos da universidade, e não como uma espécie de sala de recursos, que era a crítica que eu estava fazendo anteriormente, quando eu falei da diferença entre educação básica e educação superior. E a gente já faz isso aqui no nosso núcleo. Pode passar, por favor? Eu trago depois também um documentário sobre isso, que eu vou deixar para vocês, porque nós, em função do tempo, não podemos assisti-lo. E aí, inclusão e acessibilidade curricular. Aqui eu trago 3 imagens. Uma imagem tem um professor que fala: para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir numa árvore. E aí a gente tem um sapo, uma ave, um macaquinho, um peixe, um gato, uma foca e um elefante. E a árvore, né? Vocês acham que isso é justo? Né? Uma outra imagem, a professora com 4 crianças sentadas e ela está cortando o pensamento das crianças igualzinho dela, né? Para que elas pensem igual a ela, não reconhecendo que existem diferentes formas de manifestação de pensamentos. São imagens para que a gente possa pensar o que será que é um currículo acessível, um currículo justo, ou como falam alguns autores, como promover um currículo com um ensino com justiça curricular. O que é um currículo inclusivo? São algumas perguntas que a gente se faz quando pensa nessa direção da acessibilidade curricular. E aí, ontem mesmo eu fui para uma rede e eles me
A minha palestra era sobre sustentabilidade e inequidade na escola, mas no final as perguntas todas desembocaram no debate sobre currículo, sobre práticas educativas, que era o grande anseio das professoras. E eu disse: olha, a gente não tem como esgotar o debate sobre currículo. Pode passar PowerPoint, porque ele pode ser analisado à luz de questões políticas, né? Uma análise mais política, uma análise mais filosófica, uma análise mais sociológica, mas o que a gente estava discutindo ontem no município até aqui perto era a dimensão didática do currículo, como operacionalizar didaticamente esse currículo para que ele se torne, de fato, acessível para todos os alunos e todas as alunas. E aí eu levantei ontem 3 dimensões: a conceitual, procedimental e atitudinal. Eu poderia aqui atrelar o desenho universal da aprendizagem, os processos, as estratégias, o ambiente de aprendizagem, mas eu quero, para a gente ir já para o final da nossa conversa, falar das 3 dimensões que para mim são centrais. Até para pensar o percurso formativo dos nossos estudantes, seja na educação básica, seja na educação superior. E eu sempre falo da educação superior porque eu atuei por 11 anos na inclusão na educação superior e por 4 anos eu atuei como coordenadora do nosso núcleo aqui e já estou no 2º ano na assessoria da reitoria no que diz respeito à implementação do plano de inclusão e acessibilidade da universidade. Então, é uma temática que me toca muito e nós temos aqui quase 200 estudantes com deficiência fazendo cursos de graduação. Mas eu vou focar nessas 3 dimensões. O conceito é tudo aquilo que precisa ser ensinado. E ontem eu trouxe um exemplo para as professoras que muitas vezes, principalmente nos anos iniciais, né, que elas eram professoras de rede municipal, a gente às vezes toma algum conteúdo e segue com ele sem compreender que a criança não entendeu conteúdos anteriores. E eu usei como exemplo os tempos verbais. A gente quer trabalhar os tempos verbais, presente, passado, futuro, mas a criança ainda está no antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã. A gente já quer que ela faça a sequenciação lógica, mas ela ainda não entendeu a sequenciação simples, enfim. Então, tudo precisa ser ensinado. Conceitos, às vezes, que para nós são naturais para a criança, não são, e para a criança com deficiência, menos ainda. Eu usei outro exemplo ontem, que eu trouxe até da minha prática como professora da educação básica. Por exemplo, uma criança que nasce cega congênita, ela não sabe o que é dentro e fora. Não adianta falar lá dentro, né? Eu tô no pátio da minha casa e falo lá dentro. Ela não tem a mínima representação sobre aquilo. Então, eu preciso primeiro ensinar o dentro e o fora, usando. Eu usei uma garrafa PET, cortei, colocava a mãozinha dela dentro, depois fora. Depois eu fui para a porta e assim por diante. Então, a questão conceitual, ela é central. Para pessoas surdas, eu preciso usar a pedagogia da imagem, que funciona muito bem. Ontem teve até uma mãe lá que me relatou que ela é mãe de um rapaz surdo, que tem hoje já um homem, né, 30 anos, e ela me contou que quando o filho tinha 8 anos, a família não sabia Libras, como obviamente vocês sabem melhor do que eu, muitas, né, 90% ou mais das pessoas surdas nascem em famílias de ouvintes. Eu não tenho aqui agora o dado exato, mas ela descobriu quando o filho tinha 8 anos que ele não sabia o significado da palavra mãe. Então, e ela contou aquilo muito emocionada, e como ela fez, então, para que o filho se apropriasse do que significava mãe, porque ela tinha o vínculo, ela era a mãe dele, né? Enfim, mas ele não tinha esse entendimento. Então, precisa de estratégias. Para a população com deficiência intelectual e autismo também, precisa usar recursos pedagógicos, muitas vezes, para chegar na representação simbólica. Algumas vezes as pessoas dizem, usa o concreto.
ótimo usar o concreto, só que o concreto não pode ser para sempre, o concreto tem que ser um elemento para que a pessoa possa se apropriar do conceito e representar simbolicamente. E isso tudo, obviamente, passa pelo debate do currículo culto, ou pela dimensão atitudinal, ou por aquilo que nós poderíamos chamar de acessibilidade atitudinal, que são nossas crenças, valores e assim por diante. Então, pensar um currículo acessível, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos, os processos, né, os conceitos que precisam ser ensinados, os procedimentos, recursos que eu preciso ter, ou que eu tenho disponível, porque pode ser recursos didáticos, pode ser recursos humanos, eu preciso analisar que recursos eu tenho na minha instituição, posso ter uma sala de leitura, posso ter uma biblioteca, posso ter um laboratório de informática, mas posso não ter nada, posso trabalhar numa escola do campo lá no interior e não tenho sequer internet ou um laboratório, e eu preciso pensar, mas que recursos eu tenho aí disponíveis para oferecer vivências e experiências ricas, formativas para os meus alunos e para as minhas alunas. Pode passar, por gentileza? E, obviamente, a mediação é central. Aqui eu trago, eu tenho trabalhado, principalmente na parte dos procedimentos, com o DUA. Ontem eu falei sobre isso também. Para mim, o DUA ele oferece elementos muito ricos, muito potentes para pensar o planejamento educacional, porque eu preciso, quando eu reconheço a questão, o sujeito com deficiência como sujeito de direitos, eu reconheço a diferença humana na minha sala de aula. Então, desde o início, desde o planejamento da minha aula, eu preciso já pensar nessa diferença e pensar em estratégias diferenciadas. E aí que o DUA me ajuda nessa diferenciação de estratégias. Porque essa ideia de uma tarefa igual para todo mundo, né? A grande parte, assim, aqui os 40 mais e 50 mais, tem outros com, eu não enxergo as carinhas, mas quem tem 40 mais e 50 mais, foi formado numa perspectiva homogênea, adaptativa, né? Em que se falava, se preparava uma prática educativa, e o que se dizia para o diferente, para o aluno com deficiência? Para esse você adapta. Tanto é que nós tínhamos até documentos políticos oficiais, adaptação de pequeno porte, de grande porte, mas isso está superado, porque agora, quando a gente pensa no DUA e no que a literatura avançou e na acessibilidade curricular, a gente precisa pensar a ação educativa desde o princípio, já considerando essa diferenciação de estratégias para atingir o objetivo, que é a aprendizagem daquele conceito, daquele conteúdo. Eu trouxe só aqui para deixar registrado, mas é nessa direção que eu tenho trabalhado com o DUA. E aí, para finalizar, pode passar, por gentileza, eu trago aqui esse livrinho que é público, que nós nem chamamos de livro, nós chamamos de guia ou manual aqui, porque nós produzimos ele em 3 semanas para atender uma demanda na pandemia, e ele chama-se Acessibilidade e Desenho Universal na Aprendizagem. Obviamente, hoje já faríamos ele diferente, né, porque a literatura já avançou, nós já temos novos dados de pesquisa, mas ele é um documento que está público e que pode ajudar a pensar estratégias diferenciadas para os diferentes sujeitos, né, seja currículo enriquecido para o público com altas habilidades, que a gente não mencionou aqui, que é um público que sempre é esquecido na área, mas que está na escola, que faz parte da educação especial, e que para esse sujeito a gente também precisa enfrentar o debate da acessibilidade curricular ou do enriquecimento curricular, como a literatura nos coloca, o suplemento pedagógico na sala de recursos, que também raramente é enfrentado, né? Poucas redes têm salas de recursos suplementares, a maioria tem complementares. E eu trago, para fechar, deixo para vocês
um pequeno documentário que eu fiz para essa nossa universidade. O documentário se chama Inde Incluir. Ele é um vídeo síntese sobre a inclusão, acessibilidade e sistema de suportes que nós desenvolvemos aqui na nossa universidade. E ele tem libras, mas a legenda está em alemão, porque foi um documentário que nós fizemos para apresentar na Alemanha, e aí eu fiz a legenda em alemão, e até hoje não consegui fazer nem em português e nem em inglês. Ele tem cerca de 12 minutos, eu falo um pouco, alguns colegas falam, mas o foco central, para mim, é a fala dos próprios estudantes. Então, aqui a gente tem relatos de estudantes com paralisia cerebral, relatos de estudantes surdos, relatos de estudantes com deficiência intelectual. Temos também um pequeno trecho de algumas mães que fazem uma fala. Então, é um documentário bem bacana, que sistematiza toda a discussão que a gente tem feito em torno da acessibilidade e suas diferentes dimensões. Aqui era uma fala muito curta, eu tive que fazer algumas escolhas para poder dar conta do tempo, e eu espero que a gente possa ainda fazer um breve diálogo para finalizar a nossa noite. Muito obrigada mais uma vez, e desculpa a correria, mas 1 hora é sempre muito rápida, né? A gente passou por isso as 3 noites, acredita? Porque é assim mesmo, é muito rápido, vai muito rápido. Eu liberei ali o pessoal da outra sala, porque enquanto a gente está aqui, está ocorrendo um curso de português como segunda língua para pessoas surdas, para os professores da Rede Municipal de Porto, que fazem parte de uma pesquisa que a gente está no grupo. Então, eu precisei liberar a sala ali para o pessoal poder participar. Mas, aqui já tem algumas coisinhas no chat, tá? E eu vou começar de baixo para cima, porque eu achei interessante a hora que Neia colocou aqui, ó. Claudineia colocou assim: eu que não sabia, ela é uma pessoa surda, tá? Eu que não sabia que meus pais se chamavam Sebastião e Aparecida. A Fono me perguntando o nome dos meus pais e eu, Cida e Tião. Né? Então, para a gente ter uma noção de como é a realidade das pessoas que são público de educação especial, no caso aqui, uma pessoa surda. Né? Mas às 19h30, ela colocou uma pergunta também. As políticas públicas atuais garantem acessibilidade real ou ainda ficam mais no papel? Tá desligado o áudio. Desculpa, isso sempre me acontece. Eu estava agradecendo a pergunta. Depende. E depende do quê? Depende do território, depende da instituição, porque a legislação está dada, mas a acessibilidade passa principalmente por atitude, e nem sempre as pessoas têm uma atitude em prol da acessibilidade, seja ela na educação básica, seja ela na educação superior. Às vezes a gente não sabe como fazer. O que eu faço quando eu não sei? Ou vocês acham que eu sei tudo? Eu pergunto para a pessoa, principalmente na universidade. A primeira coisa que eu faço no meu primeiro dia de contato com qualquer estudante público da educação especial, seja ele com deficiência ou surdo ou outro, eu pergunto para ele como era na escola, o que a escola fazia para você participar das atividades, o que você acha que agora você vai precisar na universidade, e ele vai me dando elementos. Aí depois de 1 mês eu retomo a conversa com ele, e nós vamos aprimorando. Nós já tivemos um caso, e vocês vão ver no vídeo, que esse vídeo foi autorizado pelos sujeitos, por isso que eu vou falar o nome, do menino Lotar. O menino Lotar é um estudante de matemática, surdo, surdo congênito, que chegou na universidade sem a L1 e sem compreender a L2. Por quê? Porque ele fez o ensino médio, ele foi da pandemia, e durante o ensino médio, 2 anos de pandemia, ele não teve intérprete. Então, ele chegou com uma fragilidade de conceitual imensa. Quando a gente percebeu, o que nós fizemos? Chamamos ele, a família, e conversamos. Olha, não vai dar para você fazer 5 matérias. Ele não sabia o que significava círculo. O que era um círculo? Nem em libras
e nem no desenho, e nem na L2, nada. Aí o que nós fizemos? Chamamos eles, chamamos a família, explicamos tudo e traçamos um plano, porque tínhamos duas opções. Uma, deixar ele evadir, ou dois, tomar uma atitude e garantir um percurso formativo para ele, bilíngue naquele momento, porque não tinha outra opção, porque ele já estava na universidade, para que ele pudesse se desenvolver. E nós, naquele período, fizemos um parecer, nós, equipe do NAI, eu era coordenadora, dizendo, olha, nós pedimos trancamento das disciplinas, só ficou com uma ou duas disciplinas, e começamos, inserimos ele em vários projetos, robótica, vários projetos, sempre com Libras, para que ele pudesse se apropriar e conviver com outras pessoas e adquirir letramento, né? Letramento bilíngue. Saiu até uma dissertação agora, um dos intérpretes que atuou com ele fez mestrado comigo e fez a dissertação dele defendendo a ideia do letramento bilíngue para surdos na educação superior. Bem, Lotar ainda tem dificuldades, vocês vão ver lá no vídeo, mas Lotar está feliz, está progredindo, tira nota 4, 5, 6, como qualquer outro aluno da matemática, tira 0, às vezes, como qualquer outro aluno da matemática, e ele hoje faz 4 até 5 disciplinas. Então, passa muito pela atitude. Essa pergunta que você me fez, ela passa pelas pessoas, porque não são as instituições que fazem acessibilidade, são as pessoas que atuam nas instituições que fazem acessibilidade. E essa é uma aprendizagem que eu tive a duras penas. Sempre falo assim, ninguém é insubstituível. Posso garantir para vocês que é. Principalmente quando a pessoa é engajada no trabalho nessa área, porque ela sai do setor, depende quem assume, segue outra política, mesmo tendo a legislação, segue outra estratégia. Tá? Eu espero ter respondido. E isso é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade do presidente, da secretária, é de todos os servidores, de todos os atores que atuam nas instituições e nos diferentes espaços sociais. Não é à toa que a inclusão ela não está efetiva na nossa sociedade à toa. Porque ela vai depender de diferentes fatores e de vários fatores. Eu coloquei um comentário na hora que você falou sobre o NAI, porque eu achei interessante. A gente teve de manhã com a Lucélia e com a Sinara, justamente falando de NAI, porque a UFSB não tem NAI. Não tem NAI. A UFSB... Coisa urgente ter NAI, minha filha. A gente entrou, eu e os outros 2 professores, a gente entrou em 2018, houve discussões sobre implantações de NAI, há uma política de implantação do NAI de 2021, mas nós não temos NAI. Então, hoje pela manhã, a gente esteve com as meninas justamente para elas poderem passar para a UFSB questões relacionadas à efetiva implantação do NAI. Documentações que são necessárias, os profissionais que são necessários, o que é necessário para a gente tirar do papel o NAI. O que vocês precisarem, nossa política é muito bonita, nós temos diretrizes, nós temos hoje até um decreto sobre avaliação acessível no nosso NAI, que foi elaborado por vários professores de educação especial, passou pelo crivo da assessoria, um documento muito bacana que já está sendo usado. Temos muitos documentos. Vou entrar em contato contigo, então, depois, no particular. Vou porque a gente precisa, né? É aquela discussão... Arrepiei não, tudo. E vocês não vão... Vocês não vão ser recredenciados no MEC sem plano de acessibilidade, por exemplo. Tem que ter, é obrigatório. Mas tem, a gente já tem a política de acessibilidade e inclusão de 2021. Mas está lá bonitinha, tudo lindo, maravilhoso. Fala-se até da implantação do NAI, mas tudo lindinho no papel. A questão é tirar do papel. A gente está com dificuldades para tirar o papel. Deixa eu só fixar outra intérprete aqui. Pronto. E aí foi por isso que eu comentei, né?
Então, a gente espera que saia do papel agora. Algumas pessoas de dentro da UFSB, já numa escala maior, questionando a questão de não ter recursos agora para a gente conseguir contratar pessoas e tudo mais, né? Para concurso, alguma coisa assim. Mas foi o que a gente discutiu e isso ficou bem claro na fala de Aniceia, né? De Lucélia. Implante o NAI com o que a gente tem agora. Quando começou o nosso NAI aqui, sabe quem era o NAI? Eu. Dani, só um minutinho, professora. Teria como fazer a troca de intérprete? Porque a câmera de Jaque está embaçada. Obrigada, Jackson. Quem entra agora, então, por favor? Liberei Jaque. Já liberei Jaque. Quem entra agora, gente? Deixa eu fechar aqui o meu chat, e daí fica mais fácil para eu visualizar aqui. Leide, você está por aí? Eu estou aqui, Dani, eu posso entrar. Obrigada. É porque eu não estava conseguindo visualizar aqui, porque o meu chat estava aberto. É porque eu estava lendo as... Já liberei você. Liberei você, Leni, obrigada. Sua câmera está fechada, Leni, obrigada. Eu estava com o chat aberto e aí eu não estava conseguindo visualizar vocês. Sua câmera está fechada ainda, Leni. Sim, eu estou tentando abrir aqui, Dani. Pode colocar, Dani. Obrigada, Rai. Deixa eu liberar. Problemas técnicos. A questão do remoto é muito boa, tá vendo, Márcia? Mas às vezes dá uns tchutchu, por exemplo, câmeras não abrindo. Obrigada, Rai, você já tá fixada, obrigada. E aí, como eu estava falando, você comentando, né? Só você. Lucélia, a hora que estava conversando com a gente hoje de manhã, ela falou, Dani, quando a gente implantou aqui na Unifespa, era eu e alguns alunos. Eu não tinha nem sala, mas eu fui. No início, eu não tinha nem portaria, mas eu fui, porque eu entendia que era um compromisso ético, político da universidade. E eu era a única, eu fiquei durante 15 anos a única professora de educação especial. Desses 15, por 11, eu carreguei o NAI no meu colo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora de curiosidade de Daniane mesmo. Quando você fala que você ficou sozinha durante um bom tempo, mas para você entrar e dizer que tinha um NAI, você teve uma documentação. Você não entrou só numa sala e disse que é o NAI. Eu comecei como projeto de extensão. Um dia eu vou te mandar um textinho contando a história que eu acabei de escrever para o meu memorial. Foi o meu projeto mais longo para o NAI ser oficializado, com o org e tudo. Passaram-se 11 anos. Meu Deus do céu. Foi uma luta política, porque não existia área. Minha universidade, ela nasce nas agrárias, papapá. As humanas chegam com reúne. E a educação especial era aquela coisa da professorinha. E eu era a professorinha. E aí eu fui pela extensão, porque a rural ficava entre os piores do Brasil. Sempre assim. A tese da Sabrina, a rural ficou entre uma das 10 piores. Eu falei, não pode, eu não vou aceitar ser uma das 10 piores. E hoje nós nos tornamos uma referência, porque temos uma política muito boa, temos uma equipe, temos 11 ou 15 intérpretes, nós somos ricos hoje, quer dizer, mais ou menos, né, diante dos cortes. São ricos. A gente fica, quando a gente vê as outras instituições com NAI e a gente sem, a gente pensa que lá tudo foi flores, né? Não foi. Foi uma luta árdua, muito árdua, posso garantir. Muitas vezes cheguei em casa e chorei. Várias vezes peguei a bolsa, levantei e voltei, porque eu pensei, deu para mim, mas eu sempre voltei. E hoje não me arrependo, porque deu muito certo. O NAI tem várias salas lindas, temos cerca de 200 estudantes, tem uma equipe imensa, todos os documentos em dia, temos protocolos de banca de ingresso, muito legal. Pois é, Márcia, então nos ajude. A UFSB precisa. Os alunos precisam, os servidores precisam. Podem contar com a gente. Podem contar. Pode contar com a gente. A gente tem, eu assim tenho muito orgulho.
eu tenho tanto orgulho que eu escrevi não um memorial, mas um memorial tese, mas eu fiz um capítulo que chama-se um capítulo especial em minha trajetória, NAI, porque fiz uma análise mostrando também as disputas internas, né? Como o reitor apoiava, quando não apoiava, cito nomes, porque Porque a gente tem isso mesmo, a realidade é essa mesmo, uns apoiando, outros não. Como a deficiência em alguns momentos foi usada politicamente por grupos organizados, por movimentos sociais, em vez de fortalecer a institucionalização, tinha disputas de grupos, isso tudo eu conto, porque é a universidade, a implementação de políticas públicas, ela passa por essas contradições, né? Nós estamos nesse capítulo. Estamos numa fase em que a UFSB ela não parou, sabe? Ela veio progredindo, veio fazendo algumas coisas, temos monitores inclusivos, temos, né? Nós temos, alguma coisa avança, mas chegou-se naquela fase que precisa do NAI. Nós estamos numa fase que agora os estudantes precisam de ter especialistas que possam atendê-los e que os professores também precisam de especialistas que possam atendê-los em questões de adaptação de material, em questões de ter profissionais que saibam utilizar recursos. Nós temos máquinas Braille que não são usadas, nós temos máquinas fusoras que não são usadas, máquinas caríssimas e que não tem um profissional que saiba utilizá-la, sabe? Então, a gente está necessitando urgentemente de um NAI. E vou contar contigo, então, nessa pode luta. Contar. A gente, nossa, eu, Lucélia, Ricardo, Laura, sim, todos nós temos uma longa estrada nessa área. Que bom. E nós estamos juntos dos melhores. Que bom. Temos anjos. Bom, para eu ir para a gente ir para os finalmente, eu vou ler o comentário da Alana, porque a Alana comentou sobre a professora Eniceia aqui na segunda-feira, né? E aí ela coloca: a professora Eniceia nos falou sobre as salas de recursos multifuncionais e falou sobre o atendimento educacional especializado, que por vezes parecem um puxadinho da escola, categorizando as deficiências ou atuando como reforço, o que é um equívoco. É isso, por isso que eu falei, precisamos rever, não podemos reproduzir as mesmas práticas que a gente já sabe que deram errado, né? A professora Eniceia coordenou a maior pesquisa sobre a AE que o Brasil já teve, por meio do Observatório Nacional de Educação Especial. Então, a gente... eu e a professora Geovana escrevemos no ano passado um artigo, acho que é a Cartografia da Educação Inclusiva na Educação Especial, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação Especial. Lá a gente retoma alguns dados e traz outros dados recentes do próprio governo sobre isso, fazendo uma crítica e da necessidade de revermos essa proposta do AE, das salas de recursos como estão hoje estruturadas. Nossa, ótimo. Bom, a gente tem que finalizar, né? Não queria, tá muito bom, mas eu vou pedir para o pessoal abrir as câmeras, por gentileza, para a gente poder tirar uma foto. Por favor, eu vou te liberar, Leni, só do fixado, tá? A sua tela continua aberta, só para liberar a gente do fixado. Cadê Jackson para me liberar também? Aí, obrigada. Pessoal, abram as câmeras, por gentileza. Aí, obrigada, Jackson. A gente já está no terceiro turno, né? Já. Já estamos no terceiro turno. Bom, vou tirar uma aqui também para reforçar ali o pessoal. Eu acho tão bacana na hora de falar de tirar a foto. Tem gente que chega a levantar o queixinho, né, Rainha? Daniane quer esconder na hora das fotos e ela tá levantando o queixinho. Vou tirar mais um. Pronto. Ai, Márcia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi tão bom poder te ouvir. Pena que foi só uma hora, que a gente não pôde aprofundar nos processos, mas pelo menos fica a sementinha. O que precisarem no termos de inclusão, nós temos hoje nós somos 16 professores de educação especial, temos a licenciatura em educação especial, especialização, aperfeiçoamento, só não temos mestrado e doutorado ainda, porque o meu programa não aprovou a linha ainda. E eu acho que não vai aprovar, nós vamos ter que criar um outro programa.
Às vezes acontece. É porque o programa já é muito grande, então se entrar mais 15 vai ficar muito gigante. Sim. Bem, é isso. Obrigada Muito mais uma obrigada. vez. Obrigada aos intérpretes. E vamos ficar nessa parceria, para outras coisas irem surgindo. A gente vai conversar mais sobre o NAI, mas parcerias também junto com o GP, junto com o GELES, outras coisas vão surgindo. O pessoal não para, os grupos têm a faixa de uns 40 integrantes em cada um deles, então o grupo é bem dinâmico, tá? O pessoal está te agradecendo aqui no chat também, estou vendo as mãozinhas, as palminhas. Obrigada, tá? gente. Muito obrigada. Pessoal também, Bom muito obrigada. descanso. Os intérpretes de Libras, que a professora Márcia está lembrando, os monitores também. Vou passar a palavra para a professora para ela se despedir agora e a gente encerrar. Bem, gente, boa noite. Muito obrigada pelo apoio, obrigada pelo convite. Pena que foi online, né? Porque seria maravilhoso ir para a sua terra, para a terra de vocês, que é linda, maravilhosa, quente, e tem um mar quentinho, porque aqui no Rio de Janeiro só coloca o pé na água, que é muito gelado. Agradeço imensamente a oportunidade, o diálogo, as perguntas muito interessantes, e ficamos aí disponíveis para novas conversas, novos diálogos em outros momentos, e eu espero que grande parte de vocês a gente possa, né, se encontrar em São Carlos, no CBE, que vamos que estivemos juntos em parcerias o ano passado. O ano passado eu estive até na comissão de avaliação. Não, foi em 2023. 2023. Isso, ele é a cada 2 anos. Então, nós encontramos lá esse ano. Não sei. A gente teve integrantes do GELES e do GPI lá. Eu estive, como eu não pude ir, eu estive na comissão de avaliação. Vamos ver o que vai surgir para esse ano. Espero que alguém vá para lá para nos representar assim, tá? Tá bom, então. Um beijo, gente. Bom descanso. Obrigada. Bom descanso também. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Boa noite a todos. Obrigada.